Olá, sejam bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara que busca conectar a pesquisa acadêmica para o seu cotidiano com a sua vida, com o seu dia a dia. Violência, crise alimentar, crise ambiental, perseguição política faz com que todos os dias, em todos os anos, as pessoas desloquem do seu país para um outro país. Como pensar em resposta para esse fenômeno mundial e também brasileiro, para além das respostas de Trump nos Estados Unidos, Merkel na Alemanha e Salvini na Itália? Você também pode enviar suas críticas e sugestões para este canal, que teremos o maior prazer em recebê-los e continuar o debate offline. Para responder essas e outras questões, hoje recebemos aqui o professor Sebastian Kivong, mestre e doutor em Direito Internacional, pró-reitor de pesquisa da Escola Superior Dom Helder Câmara, que desde já agradeço a sua presença. Professor Kivong, nós estamos falando de um fenômeno mundial. No caso do Brasil em específico, nós recebemos só no ano de 2018 80 mil pedidos. Só que se for contabilizar, hoje nós temos apenas 12 mil refugiados, sendo 36% sírios, 15% congoleses, 9% angolanos e 3% venezuelanos. O que na verdade, quais os direitos de um refugiado, ou qual a condição jurídica, os direitos e deveres de um refugiado no mundo? Muito obrigado, professor Abrão, por essa oportunidade de tentar levar ao conhecimento do público a questão dos refugiados. Ao mesmo tempo, agradeço o Dom Debate por nos convidar e nos oferecer essa oportunidade. Quanto à questão dos refugiados, efetivamente é um problema sério hoje, porque temos visto milhares de pessoas, um fluxo migratório para a Europa, para o Brasil e outros países. O que é um refugiado? Devemos voltar à Segunda Guerra Mundial para pensarmos na efetividade da Convenção de Genebra de 1951. É uma convenção das Nações Unidas sobre os refugiados. E a partir dessa convenção houve um conceito, o que seria um refugiado. Porque aquelas pessoas ou aquele indivíduo que está fora de seu país e que está sem proteção, ou ainda sem nacionalidade, porque na época era a Segunda Guerra Mundial. Os apátridas, né? Os apátridas também, e alguns estados foram anexados. Então as pessoas ficaram sem nacionalidade. Mas também tem motivos pelos quais são considerados refugiados. Por exemplo, por uma questão racial, por uma questão religiosa, por pertencer a uma etnia, a um grupo social, ou meramente por uma questão de opinião política. Esses são os refugiados. E o refúgio se torna um ato universal, humanitário, porque amparado por essa convenção da ONU, o que seria diferente até do asilo. Porque o asilado político é bem diferente. Bem importante, professor, para a gente mostrar um asilado político por uma questão de perseguição política, mas o refugiado não está sendo perseguido somente pelo motivo político. Pode ter os motivos raciais, da nacionalidade e, como falei, religioso. Então, você está dizendo que o refugiado ele é muito mais amplo, a defesa do refugiado é muito mais ampla do que do anistiado. O asilado. O asilado político, na verdade, ele é por questão política ou de opinião. Sim. Já o refugiado é por questão religiosa, questão de etnia, né? E ele não se sente protegido. Primeiro que ele não se sente protegido no país dele, ou ele não quer a proteção. Tem isso também. Sim, porque o refugiado ele tem um amparo universal e, vamos dizer, internacional. Porque na questão do asilo, por exemplo, porque o asilo está em duas modalidades. Tem o asilo diplomático e o asilo político, que nós chamamos do asilo territorial. Mas essa é uma questão de soberania do Estado. Vamos pensar no Brasil. Nós temos o artigo 4º da Constituição Federal, no inciso 10º. O Brasil, em suas relações internacionais, então, rege-se pelos princípios seguintes. Um dos princípios, no inciso 10º,
é a concessão do asilo político. Então, isso é uma questão da soberania do Brasil. Mas, porém, quando se trata do refugiado, é um ato declaratório mediante a aplicabilidade da Convenção de 1951 da ONU. Então, ele é amparado internacionalmente. A ONU pede ao Estado-membro de abrir a fronteira para acolher aquele fluxo migratório. É muito mais um ato humanitário do que um ato de proteção Ótimo. política. Justamente, professor, é um ato humanitário. É um ato humanitário. Professor Kivong, além desse conceito tradicional de refugiado, o que está em voga hoje é o chamado refugiado ambiental. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Esse é o ponto que nos leva a várias discussões quando nós participamos de muitos congressos internacionais, porque é uma questão de tutelar juridicamente o refugiado ambiental. Nós temos fenômenos, catástrofes naturais. Nós temos, por exemplo, tsunami, nós temos terremoto, sem nos esquecermos da seca, por exemplo, da desertificação. Então, muitos saem, por exemplo, na África, devido ao deserto, devido ao aquecimento global, e são vítimas desses fenômenos naturais. Então, esses são os refugiados ambientais. Mas qual é o grande problema? Não são ainda tutelados, porque a gente procura, hoje em dia, o que fazer, como conceituar os refugiados ambientais no momento que nós temos ainda em vigência a Convenção de 51. Eles não se encaixam na Convenção de 51. Até porque é um fenômeno novo, né? O fenômeno é novo e também o 51 não dá margem. Mesmo para nós no Brasil, nós temos a incorporação dessa Convenção de 51 na nossa lei interna, a Lei 9.474/97. Essa lei também não dá margem para podermos enquadrar os refugiados ambientais. É um fenômeno novo, mas, ao mesmo tempo, devemos tutelar, não na Convenção antiga. Então, a discussão se nós podemos trazer, hoje em dia, uma nova convenção para poder amparar esses refugiados ambientais. Por quê? Eles não são perseguidos por motivos que nós acabamos de enumerar, mas por uma questão de catástrofes naturais ou de fenômenos naturais, eles são vítimas disso, e também a questão de deslocamento. Eles se deslocam dentro do território. Isso é importante. O refugiado ambiental, na verdade, aquele que está dentro do próprio território, não se desloca fora do território e fica lá, mas por motivos de catástrofe ou fenômenos naturais. Como vimos o tsunami no Japão, os japoneses não saíram do Japão. Foram vítimas, ficaram lá. Na Indonésia teve tsunami, ficaram lá. Agora, o problema, quando eles saem também do próprio país, se deslocam, são deslocados. Mas esses deslocados, então, devem ser amparados como refugiados ambientais ou meramente deslocados por condições, às vezes, também econômicas. Alguns por questões econômicas, porque não há sobrevivência. Por exemplo, na África tem muito isso, né? O Congo, que é um pouco, né, da origem, a gente conhece, né, a história, e nós temos ali duas etnias e a questão de uma crise alimentar. Tem né? a questão, isso. Além dessa crise humanitária como um todo. Né? Sim. Nós temos no Congo os refugiados que vieram de Ruanda, eles aí efetivamente foram amparados pela Convenção de 51 da ONU, a ONU que pediu ao Congo de abrir a fronteira quando aconteceu o genocídio em Ruanda. Os Tutsis com os Hutus. Isso. Os Tutsi e Hutu. Então, os perseguidos Tutsi e os Hutu moderados fugiram para o Congo. Eles são refugiados pela Convenção de Genebra, de 51. Mas nós temos a questão também de crise alimentar em alguns lugares. Não chega ainda a ser refugiados ambientais, mas os refugiados ambientais, se a gente olhar para o norte da África, por exemplo, Mali, porque o deserto avança e expulsa as pessoas de suas terras. O aquecimento global é um fato. E acontece, efetivamente, não há água, é a seca e não tem como cultivar. E esses aí são praticamente deslocados
além fronteiras. E sem falar dos países náufragos, né? As Ilhas Tuvalu, né? São países que vão desaparecer com a questão das mudanças climáticas. Das inundações, isso. Professor Kivong, trazendo um pouco para a gente aqui, até para a gente já fechar um pouco o nosso debate, no Brasil, nós tivemos, a partir dos anos 2000, 3 grandes ondas migratórias. A primeira ali, entre 2010, dos haitianos, né? A segunda com os sírios, exatamente essa questão do Estado Islâmico, e mais recentemente a dos venezuelanos. Né? Como nós vamos tratar? Se a gente tem uns exemplos de Trump nos Estados Unidos, Angela Merkel, você vê que são ações distintas, mas tanto a Angela Merkel foi criticada por abrir as fronteiras, quanto o Trump é criticado. Na sua opinião, como fica o Brasil diante dessas ondas migratórias? Até porque o Brasil ele sempre foi receptivo a isso. Devemos frisar uma coisa importante. Digo isso também na sala aos meus alunos. A impressão que se dá, o Brasil recebe todo mundo. Primeira coisa é isso, é premissa. Mas essa premissa, quando a gente vê os dados empíricos, há mais brasileiros fora do território nacional do que estrangeiros aqui dentro. Porque hoje evitamos a palavra estrangeiros devido à nova lei, a lei de imigração. Porque essa lei 13.445, de 2017, vem trazer para nós 9 conceitos. O Brasil é um país que tem uma história de acolher as pessoas. Então, nesse sentido, quando a gente vê venezuelanos e haitianos, o Brasil acaba de fazer uma pequena distinção no sentido, os haitianos foram acolhidos com visto humanitário e a lei de imigração vai trazer para nós acolhida humanitária, que é uma efetividade, porque lá houve terremoto, e os venezuelanos foram declarados agora refugiados. Por quê? Há uma perseguição política também no meio, há a questão, pelo menos, de um povo que sofre porque no país de origem há grave e generalizada violação de direitos humanos. Esse é um elemento para a gente frisar quando falamos também de venezuelanos como refugiados acolhidos pelo Brasil. Porque a situação deles começa a ser diferente da situação dos haitianos que sofreram terremoto. E até mesmo dos sírios, né, que é a segunda onda. Dos sírios também tem a guerra. Os irmãos sírios, eles sofreram a guerra e também alguns deles a perseguição política do presidente ditador que está... Bashar al-Assad. Al-Assad. Professor, acabou o nosso tempo. Agradeço a sua presença. Muito obrigado, professor. É uma grande alegria. E agradeço a você, né, que nos assiste aqui. Lembrando que sempre estamos abertos ao debate, sempre abertos a novas incursões nos temas ligados a direitos humanos, sustentabilidade e democracia. Um grande abraço a todos e até o próximo Dom Debate.